Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com o CRM Maranhão. E hoje nós temos o prazer e a honra de receber aqui conosco o professor José Márcio Soares Leite, que há muito tempo deixou de ser um substantivo na medicina desse estado e passou a ser um adjetivo. Realmente, se nós fôssemos falar a respeito do currículo do professor José Márcio, correria o risco, professor José Márcio, de a gente passar o café com o CRM inteiro e não conseguir chegar nem à metade dele. E temos também o prazer e a honra de receber o Dr. Roberto Amaral, outro grande ícone da medicina maranhense, que há mais de 4 décadas exerce com bastante proficiência seu mistério médico nas mais diferentes áreas de atividade da saúde, seja na área educacional, seja na área da clínica, seja na área da cirurgia. É também uma grande bandeira da medicina desse estado. E o que nós vamos falar hoje, o que nós vamos começar a falar hoje, é justamente a respeito das implicações do atual momento do mercado para a medicina. E nessa tríade, nessa tripleta de atividades, nós vamos começar hoje com uma perspectiva da medicina do cansaço e a estratégia ao médico entre RAM e Xuan-Tze. Quando a gente fala de RAM e Xuan-Tze, RAM descreve o colapso interno do sujeito. Xuan-Tze ensina a governar a energia antes do colapso. Onde RAM diagnostica o esgotamento, Xuan-Tze oferece uma estratégia de sobrevivência. E justamente dentro desse contexto, nós temos uma crítica estrutural feita por RAM e o Xuan-Tze fala de uma forma instrumentalizada e estratégica dentro do sistema. Então, enquanto um é antissistema, o outro quer aproveitar tudo aquilo que é bom do sistema. Uma frase clássica vinculada a Xuan-Tze diz que a sociedade do cansaço, que é a nossa sociedade atual, tem a tola ilusão de que todos estão fazendo algo importante o tempo inteiro. E aí vem a pergunta de $1 milhão. A partir daqui, nós vamos abrir a palavra para nossos entrevistados. Estamos nos tornando estrategistas mais eficientes ou apenas mais resilientes ao erro do sistema? E é justamente aqui se começa a questionar e dar as boas-vindas, professor José Márcio Soares Leite, doutor Luiz Roberto Mendonça do Amaral. A primeira questionamento é o professor José Márcio. Professor, o senhor acredita que o médico contemporâneo está mais cansado fisicamente ou ele está mais cansado existencialmente? Olha, eu diria que o médico contemporâneo não é propriamente uma questão de cansaço. É uma questão situacional, né, da sua vivência atual com a medicina, porque todo processo tem uma raiz. E a raiz básica de tudo isso fez medicina por vocação ou fez medicina por uma questão de conveniência, por uma questão de que achar que é a profissão que vai ficar rico, né? Essas coisas todas são complexas para a vivência, porque o médico que escolheu a medicina por vocação, ele também está preparado para os desafios da medicina, que não são poucos. Certo? A nossa vida é uma vida de doação às pessoas, de um verdadeiro, como se diz muito há tanto tempo, que era um sacerdócio, mas esse sacerdócio no sentido da ética, da dedicação, da vivência e do gostar. Gostar da medicina e gostar de gente. Né? Então, bem aí para mim é isso. Verdade. Eu acho que se o cidadão preencheu este requisito, qualquer que seja a circunstância que se esteja vivendo, né, ele está bem. Tá? Se houver um desencontro aí, certo? Ele estará tangencialmente atingido pelas duas questões da pergunta. Certo? Ou está contemporaneamente cansado fisicamente ou existencialmente. Há um desencontro aí. Mais ou menos a minha visão como tenho sobre esse processo. Excelente. Dr. Roberto Amaral,
Na sua opinião, a medicina atual, esta medicina de momento, essa medicina da sociedade atual, ela está formando profissionais mais fortes ou apenas mais adaptados a justamente esse processo que nós acabamos de falar de esgotamento físico, mental e existencial? Amaral, eu acho que a sociedade em geral está indo na direção do esgotamento físico. As situações modernas de vida, o saturamento de informação, há muita informação, e há uma falta de produtividade muito grande. Eu sempre gosto de falar que antigamente, nos intervalos de uma consulta para outra, a gente lia um livro médico, ou, sei lá, olhava alguma coisa relacionada à ciência, né, nosso exercício. Hoje a distração tomou conta de tudo. A distração é um capítulo que acho que nunca foi estudado em termos de produtividade de qualquer segmento, de qualquer área, de qualquer profissional. Então, eu acho que nós perdemos muito tempo também nos deslocamentos, que antigamente isso era um fato quase que inexistente. Quando a gente começou a carreira da gente se deslocava de um lugar para outro em 5. Você dizia para alguém, olha, daqui a 10 minutos estou aí, você estava. Hoje você não tem nenhuma previsão disso. E se conseguia com 2 atividades apenas, o magistério e o consultório, você conseguia ter uma renda que naturalmente cobria suas necessidades. Hoje houve, de um modo geral, uma desvalorização da atividade médica, como honorários médicos, uma massificação muito grande. Então, hoje o profissional, para poder alcançar um nível de independência financeira, ele precisa acumular muitos e muitos trabalhos ao longo do dia, e isso realmente satura, e vem um estresse, aí a qualidade cai. Então, eu acho que esse dimensionamento, mas também tem um dimensionamento das pessoas em relação ao que elas querem. O professor Márcio falou o negócio do dom. Eu escutei essa semana 2 palavrinhas que, para mim, combinam muito bem. Dom e disciplina. Médico é dom e disciplina. Eu estive agora recente em São João dos Patos fazendo atendimento, quando acabou a ação, às 5h30 da tarde, eu tinha que atender no domingo, a galera da organização, secretários adjuntos de saúde, tudo. E o professor, doutor, agora a gente vai tomar uma cervejinha no posto, não sei aonde, lá tem uma musiquinha, tem um churrasco lá, tem não sei o quê. Chegou, amigo, eu tenho que trabalhar amanhã. Médico é que nem atleta. Se eu for para essa atividade, amanhã eu vou estar cansado. Então eu tenho que repousar para o dia seguinte eu estar apto a acordar cedo e poder estar cedo no meu compromisso. Então, essa questão de dom e disciplina. Eu acho que o médico tem que ter dom e tem que ter disciplina. E ao ter esse dom e essa disciplina, cai nessa palavra aqui, esgotamento. Ele diminui o esgotamento dele. Mas a partir de uma disciplina alimentar, emocional, física, entendeu? Espiritual, ele tem que ter para poder enfrentar essas barreiras. Eu não quero me estender muito, não. Excelente. Nesse momento de abertura, nós tivemos esses comentários bastante pertinentes e a gente passa agora para o bloco 1 do nosso Café com o CRM Maranhão no dia de hoje. E este bloco vai tratar a respeito da medicina do esgotamento. O cérebro é projetado para responder a estresses intensos, mas não a loops infinitos de pensamentos não acompanhados de ação. Onde está o padrão de ciclagens, há uma espécie de semiativação nervosa duradoura com alto gasto de imagem, e os exames de neuroimagem são muito objetivos em deixar bem claro que, após crises agudas de estresse, o cérebro está intacto, com uma recuperação rápida após sobrecarga pontual adrenérgica. Mas, após essa ruminação, esse pensamento de estresse continuado, um pensamento que não se encerra de forma alguma, o cérebro se encontra inflamado, cansado e nebuloso. O sono, mesmo demorado, na sociedade atual, principalmente para nós médicos, não nos alivia dessa exaustão mental, porque essa exaustão mental ela é retroalimentada o tempo inteiro por esse pensamento de ruminação. Havendo um excesso de tempo desperdiçado com micropreocupações, como o Dr. Roberto colocou ainda há pouco na qualidade de distrações, são tipos de micropreocupações. E esse cérebro sem descanso ele vai entrar em processo de burnout, mas não sendo entendido como um fracasso, mas como um atraso neurológico, havendo um colapso por
processamento ininterrupto e sem pausa. O outro desapareceu, o igual domina. É isso que Hahn pontua no seu livro A Sociedade do Cansaço. E quando se fala de o outro, é de qualquer pessoa. No nosso caso, na relação médico-paciente, e na relação médico-médico e médico-demais membros da equipe, existe um risco de se tornar, principalmente na relação médico-paciente, um espelho narcisista de produtividade, em que nós temos agendas que contemplam 20, 30, 40 atendimentos por período, como o Dr. Roberto colocou, o médico tem 3, 4 vínculos empregatícios por cada turno, e em cada um desses turnos ele atende esse quantitativo absolutamente exorbitante de pacientes. De forma que, dessa forma, a medicina progressivamente vai perdendo seu caráter dialógico e passa a se tornar apenas um monólogo técnico. E é justamente isso que Hahn descreve como psicopolítica neoliberal, quer dizer, o poder invadindo o psiquismo. O médico internaliza o gestor e ele se torna um instrumento do sistema que o usa. Resistir, portanto, a tudo isso é recuperar o ethos da compaixão, e considere-se por ethos esse conjunto de valores, de crenças, de traços comportamentais que definem uma pessoa em um contexto retórico que seria algo parecido com credibilidade. E resistir também é o sentido hipocrático da prática. Professor José Márcio, com sua larga experiência ocupando os mais altos cargos da gestão pública de saúde nesse estado e em Brasília, além das múltiplas coordenações em cursos de medicina, sempre atuando de forma brilhante, proativa e com uma visão de futuro extraordinária, eu lhe faço um questionamento. Professor, na sua opinião, um médico perdeu a autonomia dentro da medicina corporativa? Creio que, infelizmente, sim. Se nós retroagirmos temporalmente, vamos ver que o médico, não muito distante, o médico do século XX, era um médico liberal, na sua essência. Totalmente. Certo? Ele tinha, e por uma decisão do imperador Pedro II, certo? Que admirava os médicos pelo seu tecnicismo, pela sua organização, fruto da própria formação, houve a decisão do imperador permitindo que a única profissão que podia ter 2 empregos. Então, o médico geralmente era tinha seu emprego público, federal, estadual, municipal. Na parte liberal, exercia sua atividade ou no hospital público, fruto desse seu contrato com o Estado, com o município, com o federal, e no horário da tarde ele atuava como profissional liberal em seu consultório. Então, esse era o nosso doutor, e o fazia ainda, em alguns casos, fazendo as visitas domiciliares, reforçando aí a relação médico-paciente, porque passando a ser um médico da família. Eu tive a oportunidade de conhecer vários aqui em São Luís. Bem, com o avanço do século XX, né? No século XXI, quase chegando no século XXI, nós já tivemos o aparecimento da especialização médica, em que teve esse diferencial, e o nosso doutor, e a partir da década de 80 aparece a medicina suplementar com os planos de saúde. Aí um complicador. De um lado, plano de saúde, do outro lado, mercadológico, com a abertura de inúmeros cursos de medicina e aumento da formação médica. Então, esse nosso doutor, ele já deixou de ser liberal para ser um neoliberal corporativista. Quer dizer, aqui, ele tornou-se o empregado do plano de saúde. Certo? Exato. Onde desapareceu a forma contratual de trabalho, substituída pela pejotização, quer seja pessoa física, quer seja pessoa jurídica. E a menor coisa que pode acontecer é a falta de segurança profissional, porque todos nós vamos envelhecer, certo? Enquanto estivermos no esplendor da juventude, estaremos nessa atividade intensa que permite esse exercício para se ter algum salário. Mas ao envelhecermos, não temos segurança nenhuma, não vamos ter uma aposentadoria. Então, isso conduz
Já me alongo, não sei se tem uma pergunta que permitisse mais explicar isso, que era para nós entrarmos na questão da medicina de Estado, certo? Que eu aponto como uma das soluções emergenciais e que, para mim, para quem viveu o SUS desde o seu nascimento e da sua formação, é a grande falha do SUS, certo? O SUS não tem política de recurso humano. Ok, é verdade. Doutor Roberto tem uma experiência clínica de atuação no mercado que, como disse ainda há pouco, perpassa 4 décadas nesse estado. Atuação absolutamente brilhante, seja na medicina privada, tem uma clínica de destaque e que é representativa de forma única na medicina, na oftalmologia do Maranhão, uma larga trajetória como palestrante dos principais eventos científicos brasileiros em oftalmologia, além de sua produção no magistério, também muito intensa. E, não obstante todas essas ações, foi coordenador longevo do principal e mais importante projeto de saúde pública em oftalmologia do Brasil, que foram os primeiros mutirões de catarata, aqui no final da década de 90, início do ano de 2000, início do ano 2000, o Dr. Roberto à frente com uma atuação absolutamente brilhante que trouxe uma coordenação estadual de qualidade indiscutível. Dr. Roberto, o senhor acredita que a pressão por produtividade compromete a qualidade assistencial na atuação do médico? Essa questão de produtividade, eu só quero fazer um apanhado, lembrando aqui as palavras do mestre e colega Zé Márcio. Os ciclos da medicina, eles nos ensinam o seguinte: eu, quando comecei minha carreira como oftalmologista, eu atendia apenas particulares. E depois de alguns anos, inexoravelmente, eu tive que me submeter aos planos de saúde, porque os pacientes passaram a ter direito a pagar os seus planos, e aí a gente, se não tivesse plano de saúde, a gente ficaria, como dizer assim, fora desse mercado do paciente com plano de saúde. E, por obra e graça de Deus, eu estou voltando a ter praticamente só pacientes particulares, porque eu resolvi reduzir a minha carga quantitativa de atendimento, e melhorar a parte qualitativa de atendimento. E eu descobri, há uns 10 anos atrás, que era inviável haver uma compatibilidade entre qualidade e quantidade de atendimento. Ou você investe em qualidade de atendimento, ou você investe em quantidade de atendimento. Os jovens formandos, eu sei que a quantidade é importante, porque vai gerar numerários, mas isso a longo prazo é um fator que não agrega ao colega a credibilidade e o conceito dele médico diante do paciente, porque as consultas rápidas... outro dia conversei com uma psicóloga que presta serviço a um plano de saúde aqui, que eu não vou citar o nome, que eu perguntei como era o regime dela de trabalho nesse plano de saúde. Ela atendia um paciente a cada 5 minutos. Porque essa era a produtividade exigida dela. E eu perguntei para ela, vem cá, mas como tu consegue atender a cada 5 minutos? Ela disse, não, porque às vezes falta um, falta outro, então a gente acaba ficando mais tempo com um, mais tempo com outro. Isso não está distante, essa situação que eu coloquei da psicóloga, não está distante de alguns profissionais em determinadas situações de trabalho. Entendeu? Então, cabe ao médico, com sua autoridade médica e seu compromisso com a ética médica, estipular limites. Porque, ao você estipular limites, você está demonstrando uma preocupação com a qualidade do seu atendimento e a qualidade com o paciente. E quando você se submete de maneira passiva às exigências de qualquer contratante, você se vende cada vez mais barato. Porque no momento que você atende 30 numa tarde, 40 numa tarde, cobrando um preço X, porque geralmente é meia diária, o cara paga, olha,
meio período aqui tu vai receber tanto. Ele atende pelo período que ele passa. No momento que esse colega ele reclamar, sabe o que o plano diz? O que o contratante diz? Doutor, tem não sei quantos na fila esperando. Por causa da massificação. Mas aí que está. Mas a gente, se o médico, se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria atendido o plano de saúde da minha vida. Eu teria atendido até hoje particulares. Como alguns colegas que eu conheço de várias especialidades fizeram essa opção, entendeu? E eu acho que não se arrependeram. E eu já vi colega que já fez o seguinte caminho, Oral. Olha só, isso, cara, para mim é a prova mais evidente da decadência médica. Ele começou com particular. Aí, quando chegaram os planos de saúde, ele perdeu a clientela particular e partiu para os planos de saúde. E tu sabe onde é que ele está hoje? No SUS. Ou seja, a carreira dele fez isso, vamos dizer assim, em termos de qualidade de atendimento. Ele estava lá em cima, no particular, ele desceu para o plano e hoje ele está no SUS para sobreviver. Então, eu acho que, em relação a isso, só para resumir, eu acho que a gente tem que, desde o princípio, preocupar com a nossa qualidade, com a qualidade do atendimento e brigar por isso com o gestor, o diretor do plano, o diretor da casa de saúde. A gente tem que impor essas condições, porque existe hoje os processos médicos, que não existia há 4 décadas, 3 décadas. E hoje qualquer fala errada, ou falha de comunicação, ou erro de tratamento, possivelmente mal entendido, ou prescrições mal entendidas, isso tem uma repercussão brutal sobre o médico hoje em dia. É verdade, nós estamos falando, professor Zé Márcio, doutor Roberto, de mais de 575 mil médicos ativos nesse país. É um número mais que alarmante, é um número que faz com que a gente precise ter realmente um olhar muito cuidadoso em relação ao que espera essa nossa futura realidade. E aqui nós encerramos esse primeiro bloco, falando a respeito da medicina do esgotamento, com uma pergunta que vai ficar em aberto para que a gente responda nos próximos momentos de nossas apresentações. Nós estamos formando médicos ou nós estamos formando operadores de protocolo? Com isso, nós finalizamos o primeiro bloco e passamos para o segundo bloco, em que nós vamos falar a respeito de burnout, fadiga moral e mercado médico. A hiperconectividade cria um estado de estimulação dopaminérgica contínua. A neuroimagem funcional mostra o córtex pré-frontal e o sistema límbico operando sob hiperatividade crônica, gerando um terreno absolutamente fértil para o erro clínico, como o Dr. Roberto colocou ainda há pouco, a desatenção e, talvez o mais grave, a anestesia da empatia. A fadiga não é mais uma falha individual, mas uma expressão de uma patologia cultural. O cansaço da compaixão, termo que nos foi trazido no final da década de 90 por Charles Figley, a compassion fatigue, hoje ele é um marcador de risco profissional. E a exaustão é sinal de que, sem dúvida, a alma carece de pausa e não de mais estímulo. Esse esgotamento moral, ele representa, em primeiro lugar, a perda da capacidade do significado do ato de cuidar, surgindo quando a técnica suplanta completamente o sentido do médico. O médico precisa, atualmente, e desde sempre, mas muito mais nos tempos de hoje, de intervalos de humanidade, de momento em que ele se reconecte consigo próprio, que ele se redescubra na qualidade de médico, de por que ser médico, de por que estar médico, de por que continuar médico. Essas perguntas, mais que tudo, hoje em dia, são perguntas existenciais. O que nós estamos tratando e abordando nesse momento, o médico entre Byung-Chul Han, autor atual coreano, com vivência larga na Alemanha, de vários best-sellers, como, por exemplo, A Sociedade do Cansaço, e Zhuangzi, que é uma figura provavelmente histórica
da cultura chinesa, que remonta a 5 séculos antes de Cristo, cuja grande obra é a Arte da Guerra, é justamente essa frase de Zhuangzi no seu capítulo 3. A suprema arte da guerra, Dr. Roberto, professor José Márcio, é vencer sem lutar. O princípio estratégico se aplica à clínica, de forma que o bom médico é aquele que age com mínima energia e com máxima precisão. Nesse contexto, precisamos compreender, insisto, estamos falando de burnout, de fadiga médica e de mercado médico, de que a economia vital do médico ela é tanto fisiológica quanto ética. Professor Zé Márcio, na sua opinião, o burnout médico hoje, ele é uma consequência de escolhas individuais ou ele é uma consequência estrutural do sistema que está progressivamente realizando desserviços à medicina? Eu diria, doutor Amaral, das duas coisas. Uma, o estrutural do sistema, certo? Hoje nós não temos mais na política nacional de saúde, melhor falar da nacional, dita norma geral no Brasil, do SUS, a figura do médico de Estado. Se tivéssemos a figura do médico de Estado, seria permitido ao jovem médico ter sua opção. Eu vou ser um doutor liberal, não quero saber de emprego. Vou me dedicar a meus clientes à medicina particular, o que certamente faça a concorrência a exigir uma alta especialização médica, para que ele tenha a sua clientela, né? Ele não pode se esgotar só nos 6 anos de formação. Essa é a minha opção. A outra opção, eu vou fazer o meu concurso e vou ser o médico do serviço público, como nós tivemos no CESP, certo? E ele não é um boia fria de município, certo? Vai ali por um contrato provisório, às vezes não chega nem se ter a pejotização, não tem contrato nenhum. O centro vai e recebe, como se fosse um boia frio assalariado, uma remuneração mensal. Isto não é possível, porque aí entra a conjuntura, né, estatal que não definiu uma política clara para isto. Pelo contrário, extinguiu porque extinguiram a Fundação CESP, por exemplo, que era o modelo da Fundação Rockefeller, o exemplo para o Brasil, certo? Então, e do outro, né, o próprio médico, ao sujeitar-se a esse processo, certo? Ele, né, se sujeita a isso, à sujeição dele. Ele não está ali como prisioneiro, ele foi de livre e espontânea vontade. Exato. Aí, portanto, essa situação é ambígua, certo? É uma situação híbrida. Nós estamos vivendo os dois momentos. Se houvesse, o que eu antevejo e me preocupo como muito mais grave, para quem já passou tantos anos no sistema de saúde. E também agora na nossa Academia Maranhense de Medicina, acompanhando esses movimentos. É preciso, aos 2 Amarais, que são 2 médicos brilhantes, qualquer reunião médica que se faça hoje, certo? É sempre uma exceção eu ter 20 colegas. Certo? Então, queira Deus, por exemplo, que este programa, em que não somos best-seller em saúde, mas trazemos conosco a expertise da vivência, dos anos e da experiência, né, pudesse ser visto por inúmeros colegas, que sacrificasse o momento do futebol, certo? E hoje me chamava a atenção, liguei a televisão, nós tivemos quase 2 horas falando só de esporte. Você sabe que gosta de esporte, mas não pode exclusivismo, eu não vejo tratar outro assunto. Então, esses colegas precisam voltar a se reunir. As entidades médicas precisam se manter unidas e não dispersas. A união é a chave disso, certo? E para que a gente possa lutar por isso. Um dia desse, o nosso ilustre colega, o professor Rafael, não entendeu meu posicionamento dentro da academia, quando eu colocava que nós tivemos uma falha grande na Constituição de 88.
porque a magistratura e o Ministério Público cuidaram ali de criar a sua carreira, certo? E nós, médicos, estivemos ausentes. Aí ele disse, mas nós criamos o SUS. Sim, criaram o SUS para a atenção à saúde dos mais pobres. Mas o médico não cuidou de si, quer dizer, de estruturar uma carreira de Estado que lhe permitisse ter a segurança de um trabalho digno e com localização físico-geográfica, com ascensão, certo? Eu, por exemplo, se for para o interior do Maranhão, daqui a pouco meus filhos vão crescer, já precisam do ensino fundamental, eu vou ter que vir embora de lá para um centro maior. E para eu vir para um centro maior, eu preciso estar habilitado do ponto de vista médico. Eu preciso ter meu RQE, eu preciso ter minha especialização, senão que tipo de medicina que eu vou exercer? Então, se me parece que isso ficou, fecharam a cortina desse palco, isso não foi aberto para que o próprio médico, os colegas, especialmente os estudantes de medicina, tomem ciência do processo geral que estamos inseridos, que é gravíssimo, que é muito grave. Certo? Essa situação precisa ser dita e eu, modéstia à parte, tive a coragem de dizer o que estou dizendo aqui na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Aqui é questão de um mês. Eu tive a coragem de dizer que com esse caminhar, mas vou me reservar para daqui a pouco, até para não passar aqui dos 2 minutos, alguma pergunta aí sobre a atenção à saúde, que é uma outra coisa que está me preocupando. Nós estamos discutindo aqui a atividade do mercado do médico, mas também precisa ter um capítulo para saber como é que está se dando a organização do serviço de saúde. Doutor Roberto, a medicina baseada em plantões, a medicina baseada em escalas, não é mais uma medicina de compromisso trabalhista formal. A precarização das relações de trabalho do médico, ela tem sido gritantemente crescente. O senhor acredita, doutor Roberto, que essa medicina que é baseada só em escala, o sujeito ele não é nem empregado, ele só é responsável por aquela escala de atividade ou por aquele plantão, sem nenhuma certeza de que na semana que vem, naquele mesmo dia, ele vai dar o plantão. O senhor acredita que isso é compatível com uma boa prática clínica? Para você ter uma ideia, outro dia assisti um depoimento de um jovem médico recém-formado no estado de São Paulo, em que eles fazem parte de vários grupos de WhatsApp para anúncio de plantões. Então, é oferecido um plantão e alguém do grupo, são centenas e centenas e centenas de médicos, respondem se a topam ou não topam. Quer dizer, então, qualquer um que está naquele grupo pode topar o plantão, e eu tenho certeza que, ao chegar nesse determinado plantão, nada vai lhe ser solicitado sobre qualificação, sobre especialização, sobre nada. Eles estão médicos, têm um CRM deles e tal. E eles falaram que hoje em dia não demora 5 minutos. Antigamente demorava 10 minutos a oferta do plantão. Hoje, em questão de 30 segundos, 1 minuto, já alguém toma e quer esse plantão. Há uma guerra por plantões. Só que eu digo sempre que os plantões médicos, eles têm a pessoa que investe nessa carreira, pensando nessa questão de plantões médicos, tem um prazo de validade, porque o corpo fala e o corpo sofre. E noites perdidas de sono, privação de sono, leva a doenças psicológicas, doenças orgânicas, doenças físicas. Mentais. E isso aí não é sustentável. Eu te diria que até 10, 15 anos, talvez, dos 25 até os 40 e poucos anos, o sujeito aguente bem o rojão. Mas vai chegar um momento que ele não vai conseguir. Entendeu? Então, eu digo sempre que essa situação desses plantões, nesse sistema, é exclusivo para os mais jovens, realmente. Porque só eles aguentam fisicamente, mentalmente. E aí o sujeito com seus 40 anos já tem filhos crescidos e tem uma exigência maior da família e tal. Você no começo de carreira, solteiro ou sem filhos, você pode assumir 2, 3, 4 plantões por semana. Mas depois que você se estabiliza, digamos assim, ter familiar, uma estrutura familiar, isso é altamente comprometedor em termos de, não só de qualidade de vida individual, mas também coletivo da própria família. Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre a longo prazo, traçar uma estratégia de vida que nos permita desacelerar, porque, infelizmente,
existem situações em que o médico, mesmo estando sem... A gente conhece inúmeros colegas que, após se aposentarem, após os 70 anos de idade, 75, voltaram ao sistema dos plantões. Inclusive no interior do estado. Principalmente no interior, entendeu? Então, isso aí é preocupante, porque a gente tem que desacelerar. Acho que a vida é realmente um caminho que pede isso, porque o nosso desgaste mental é muito maior que o desgaste físico. E o cérebro precisa de repouso, precisa de descanso, precisa de sono e precisa de recomposição, de regeneração. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque é aí que vem o tal do burnout que você colocou, né? Que é uma condição que acontece cada vez com maior frequência, porque eu acho que o próprio estilo de vida casado com uma profissão que exige tudo da gente, que é a profissão de médico, exige tudo do profissional, o estilo de vida atual, combinado com essa exigência maior. E também tem um fator que eu também queria levantar, a questão da relação médico-paciente, que havia um respeito pelo médico antigamente. O paciente aguardava a sua vez, de maneira comportada, de maneira educada. E hoje os pacientes se acham donos dos médicos. Eles entram gritando, chutando a porta em alguns casos. Porque a própria mídia gosta disso. E que a gente tem que estar muito alerta para isso. Tem que haver uma preocupação muito grande com isso, porque senão nós nos fragilizamos cada vez mais. Aí que entra os conselhos, aí que entra o papel do CRM, no nosso caso do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, os conselhos, a Associação Médica Brasileira, aí que entra as instituições para nos dar uma proteção para essas situações, né? Esse respaldo, muito bem lembrado, Dr. Roberto, esse respaldo tem sido muito bem trabalhado em todos os níveis aqui do Brasil, mas é uma luta inglória. O professor José Márcio, presidente da Academia Maranhense de Medicina, tem desenvolvido um trabalho absolutamente brilhante, alçando a Academia Maranhense de Medicina aos píncaros do nacionalismo vinculado às academias, e traçou de forma muito interessante, com o apoio do professor Arthur Serra Neto, presidente da Associação Médica Brasileira Seccional Maranhão, e o professor José Albuquerque, que tem desenvolvido uma gestão absolutamente sem paralelos no Conselho Regional de Medicina, uma trinca que tem trabalhado de forma muito segura e muito efetiva a respeito da defesa do exercício profissional aqui no Maranhão. Assim, meus amigos, encerramos o segundo bloco e passamos para o terceiro bloco desse nosso podcast, Café com CRM Maranhão. E nesse terceiro bloco nós vamos trabalhar a respeito da sobrevivência estratégica do médico. Aquele que conhece o outro e a si mesmo não será vencido em 100 batalhas. Texto clássico de Sun Tzu, em Arte da Guerra. O autoconhecimento médico, ele hoje em dia serve e vai servir desde sempre como uma pré-condição da empatia clínica. Ignorar a si mesmo é o maior fator, sem dúvida alguma, na sociedade atual, de erro terapêutico. A coação, ela não tem vindo mais apenas, Dr. Roberto, como você explicou muito bem com essa sua pontuação de exemplo, de fora, mas do imperativo interno, professor Zé Márcio, de sucesso. O médico contemporâneo sofre daquilo que se chama de síndrome da autocoerção. Ao invés de ele dizer que pode, e aí utilizar aquela terminologia de campanha política do presidente americano Barack Obama, yes we can, se transformou no yes we must, quer dizer, não se pode, a gente é obrigado a, nós devemos realizar. A clínica do futuro, ele requer, entretanto, um retorno à escuta, um retorno à pausa, um retorno ao silêncio operativo. O flourishing é um estado de plenitude biopsicossocial e espiritual e representa um antídoto científico e filosófico contra essa sociedade do cansaço. A medicina florescente substitui o curar das doenças por promover existências. E aí, dentro desse contexto, encerrando os slides desse bloco para que nós passamos aos questionamentos,
O médico atual, o médico contemporâneo, ele deve unir o raciocínio clínico à prudência filosófica, porque ele precisa se reconhecer simultaneamente como general e monge. Isto é, ele não apenas é o líder técnico na relação médico-paciente, mas ele é um guardião espiritual dessa relação. Professor José Márcio, como preservar lucidez em um sistema desenhado para exaurir, professor, principalmente para o jovem médico recém-saído das cadeiras das academias de faculdade? No congresso recente do Maranhão, sobre médico de fronteira, um colega psiquiatra, que também é conselheiro do CRM, mostrou no debate, numa das aulas, uma estatística que apanhou vários casos de depressão, né, nos jovens médicos. E estava ao meu lado a presidente da federação. Que seja o Dr. Bruno Palhano, que tem um conselheiro absolutamente sensacional. Estava ao meu lado a presidente da Federação Brasileira de Academia de Medicina, doutora Selma. E a gente exatamente analisava sobre um ângulo. Tivemos o permissivo e fazemos uma análise sobre um ângulo, certo? Seria pelo cansaço? Ou seria pelo desencontro? Desencontro de quê? A situação que ele vive hoje não foi a que ele sonhou. Aí reside o problema. Realidade versus expectativa. Certo. Realidade e expectativa. Isso não sonhou porque, às vezes, o sonho não foi dele, foi de algum pai ou alguma mãe que queria ter seu filho médico. Lá vem a questão da vocação. Certo? Então, esse desencontro, essa falta de perspectiva, né? E essa exaustão desse trabalho mercadológico que se apresenta nessa questão de corporativismo, o sujeito não tem essa segurança nenhuma, estabilidade profissional, tem que trabalhar, certo? Noite e dia para o plantão, plantões aviltantes e de baixíssimo preço, né? Isso dá uma frustração, evidentemente, muito grande, certo? E aí é de se perguntar, será, lembrei do professor Calil Manda, professor brilhantivo, professor de História, gostava de fazer perguntas sobre questões. Teria este médico sonhado com esta realidade? Que ele iria transformar? Certo? Teria ele, naquele dia da formatura, certo? Que hoje, às vezes, já tem até o meio médico, o médico, né? Aquela festa, aquela alegria, imaginado a situação que doravante ele passa a enfrentar por falta dessa estabilização de política pública, de governos, certo? Ao que se soma essa expansão abrupta de cursos de medicina, certo? Sem mercado. Então, você vê que são situações que nós mesmos criamos. Eu me refiro ao sistema público, né? Cria situações, expande-se cursos, interesses ideológicos ou interesses políticos, sem se imaginar as consequências disto. E a consequência está exposta. Certo? Então, para mim, não é uma questão de burnout ou de exaustão. É uma questão de encontro com a realidade. Certo? Então, isso é preocupante, né? E talvez este programa aqui, se foi assistido, a dimensão que a gente espera que tenha, para vocês, estamos prestando uma orientação grande para essa turma desses jovens médicos, né? Nesse sentido que o sujeito vai assumir. Era isso. Muito obrigado, professor. Doutor Roberto, encerrando esse terceiro bloco, que é o bloco da sobrevivência estratégica do médico, lhe faço o seguinte questionamento que nós imaginamos a complexidade para que o senhor possa responder, principalmente para o público que está nos dando o prazer e a honra de estar aqui conosco, assistindo ao Café com o CRM Maranhão e nos
sendo o motivo de estarmos cada vez que passa realizando mais atividades no CRM de cunho educativo, formacional e de promoção de uma atenção especial para o médico e o mercado de trabalho. Doutor Roberto, na sua opinião, quais seriam algumas estratégias para que nós possamos aumentar a longevidade profissional nos dias atuais? Só fazendo 2 parênteses. Em primeiro lugar, o nome do sujeito é Gabriel Monteiro, que era o vereador do Rio de Janeiro, entendeu? Que era o acusador de classe médica. Bom, voltando aqui, eu acho que é o seguinte, eu vou te dar um exemplo que eu fazia no início da minha carreira, eu compartilhei, digamos assim, uma clínica com vários colegas da minha área. E tinha um colega que também era recém-chegado como eu, que ele nunca ia a congresso algum. Congresso, a gente deve ter hoje em dia, muito mais congresso do que antigamente, mas havia naquele tempo 2, 3 bons congressos por ano. Um congresso de catarata, um de glaucoma e um brasileiro ou um nordeste. E eu, toda vez que eu perguntava a ele se ele não ia ao congresso, ele dizia, é a época que eu ganho mais dinheiro, é quando tem congresso. Por quê? Porque todo mundo ia para o congresso e sobrava para ele paciente. Tu sabes, me conhece, tu sabe que eu sempre fiz questão de participar de congresso, por vários motivos. E talvez mercadologicamente falando, sabe qual é o principal motivo? O paciente adora saber que o médico foi para o congresso. Quando a secretária, quando o paciente liga para a telefonista e diz assim, o doutor está aí, o doutor está atendendo, o doutor fulano? Não, o doutor está no congresso em São Paulo, está no congresso em Nova York, está no congresso em Recife, está no congresso em Salvador, sei lá por onde. Qual é a percepção do paciente? Poxa, o doutor foi melhorar o conhecimento, atualizar o conhecimento, trazer novas técnicas, novos tratamentos. Isso agrega, ao invés de desagregar a agenda, torna a agenda mais robusta, porque você passa o conceito que você está preocupado em melhorar. Então, aquele dinheiro que, entre aspas, você perdeu naquela semana que você não trabalhou, você, ao longo da semana seguinte, você recupera, tira facilmente. Entendeu? Então, eu faço longevidade. Longevidade profissional é exatamente você construir uma carreira que você, cada dia, faça aquilo melhor, com mais expertise, com mais excelência, e que, nessa questão, a relação médico-paciente é fundamental, porque, recentemente, eu estava até comentando com um jovem que trabalha com a gente, lá na clínica, ele falando com um paciente idoso, porque hoje em dia o paciente idoso ele tem problema de surdez, ele tem dificuldade de compreensão. A velocidade com que o jovem fala hoje, o jovem fala de maneira muito rápida e escreve de maneira mais rápida ainda, e com abreviaturas. E ele acha que aquela maneira que eles se comunicam entre si vai atender a necessidade de um idoso, de um paciente com menos capacidade de compreensão ou com um grau de instrução menor. E a gente tem que se moldar ao paciente. A gente tem que entrar no ritmo dele. Se ele é lento, a gente tem que lentificar a nossa fala. Se ele ouve pouco, a gente tem que aumentar o nosso volume. E sempre de maneira pausada, exatamente para deixar esclarecido. Hoje é fundamental o médico, ao final do atendimento, perguntar se ficou alguma dúvida. O senhor tem alguma dúvida? Porque senão o paciente sai de lá e vai dizer o quê na rua? Ixi, gente, eu fui no médico e não entendi nada do que o médico falou. Entendeu? Quer dizer, foi uma consulta perdida. Então, a esposa disse, tu entendeu, mulher? Então, Amaral, essa questão de longevidade, eu acho que você tem que preparar uma carreira dessa forma, para você sempre melhorar. Para que aquele paciente que te viu há 5 anos, quando te olhe hoje, dizer, poxa, essa consulta foi melhor do que a de 5 anos atrás, porque você entregou mais. E é exatamente essa entrega a mais que a gente tem que ser cuidadoso quanto a isso e demonstrar mais cuidado, é que faz com que a longevidade, porque tem 2 tipos de longevidade para mim aqui nessa questão.
Existe a longevidade de anos de trabalho, você trabalha até 70, 80, 90, sei lá quanto, que diz que o médico trabalha até morrer, né, professor? E até E depois. existe a longevidade profissional em termos de qualidade, você ir melhorando tempo a tempo, entendeu? E não estagnando e não regredindo. Porque o que acontece muito? Vamos pensar na situação padrão. Quanto mais se trabalha, quanto mais se envelhece, quanto mais se passa tempo atendendo, menos paciência a gente vai tendo. Isso é questão natural do ser humano. E vão chegando novos, mais atualizados. Aí chegam os novos, mais atualizados, com mais cuidado, abraçando o paciente. E hoje, depois, não sei se vai ter espaço para isso, falar das redes sociais, que as redes sociais, elas entregam uma propaganda enganosa do médico e vendem um peixe que não existe, um peixe dourado e um sonho cor-de-rosa, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, porque a gente ganha o paciente não é na rede social, não é no Instagram, não é no Facebook. A gente ganha a credibilidade do paciente no corpo a corpo, no dia a dia, na consulta, no exame, na cirurgia, no tratamento. É assim que a gente ganha. Bem, meus amigos, já nos aproximando do término desse momento absolutamente ímpar, nós abriremos agora o quarto e penúltimo bloco do nosso podcast, com o título Sentido, Ética e Futuro da Profissão. Cada consulta é uma arena, onde se confronta o saber técnico e o mistério do humano. O verdadeiro clínico, ele é, antes de tudo, estrategista. Ele observa, professor Zé Márcio, o terreno, isso representa o Dr. Roberto fazer o diagnóstico. Ele prevê as variações possíveis, e isso representa, em última análise, o prognóstico. Ele age no tempo certo, isso é a terapêutica. Portanto, a clínica é gesto moral e estético. O Dr. Roberto comentou ainda há pouco de que, progressivamente, o nosso objetivo enquanto médico é fazer atendimentos cada vez que passa melhores, mais eficientes e mais eficazes. A precisão diagnóstica, portanto, além de racional, ela também é intuitiva. E curar, em última análise, deixa de ser apenas corrigir uma falha, mas compor e recompor os sistemas do organismo. A batalha essencial do médico, portanto, hoje, em seu exercício, em seu mistério, é entre eficiência e sentido. A técnica cura corpos, mas o sentido cura existências. A vitória autêntica é a harmonia entre ambos. Byung-Chul Han, em seu livro A Sociedade do Cansaço, disse que a lentidão é um tempo da alma. E essa lentidão, que aqui a gente coloca para vocês entre aspas, clínica, ela, na verdade, representa tempo, professor Zé Márcio, doutor Roberto, para atenção, para escuta, para prudência, para o olhar clínico do médico. A inteligência artificial, eu não tenho a menor dúvida que vai ser já é uma ferramenta de tremendo auxílio para a medicina e para o exercício da medicina, mas ela jamais vai substituir o médico. Ela jamais terá a capacidade de representar o humano que age da forma mais humana possível, curando o outro semelhante. Digo, doutor Roberto, com muita segurança, professor Zé Márcio, que com o surgimento da medicina surgiu a própria humanidade. Porque a partir do momento que o indivíduo deixa de se preocupar com a sua própria sobrevivência e passa a se compadecer com a dor do outro, ali surge o sentido da humanidade. Portanto, para mim, a medicina ela é a geradora do próprio sentido da humanidade, tal como nós conhecemos. Então, essa lentidão clínica, ela reativa um circuito de empatia que vai envolver a ínsula anterior, o giro cingulado, o córtex medial pré-frontal, e, portanto, curar deixa de ser uma performance, como o Dr. Roberto colocou. Não são 40, 50, 60 pacientes, mas um processo. E, ao fim desse quarto bloco, professor José Márcio, já o nosso bloco que antecede o derradeiro, eu questiono ao senhor, com sua larga experiência, professor, a medicina perdeu parte do seu significado humano? Olha, se nós... o Sócrates dizia, um filósofo, ser a medicina a mais humanística das ciências. Então, a medicina não.
ela, de per si, ela existe com humanismo, com compaixão, com amor, com doação. E eu, ao exercê-la, é que possa não seguir essa dinâmica. Então, e torna-se uma sua situação, evidentemente, conflitiva, né, com o papel maior da medicina como ciência, que é ser humanística. Eu preciso ouvir aos pacientes aquilo que o Dr. Jatene é um exemplo ímpar, singular de médico, certo? Como ele falava sobre o entendimento do que significa uma pessoa aflita ao procurar o médico por ser portador do maldíase. Então aí é que vem essa expressão sacerdócio, porque ele precisa se transpor não no sentido só físico, mas também no sentido espiritual, certo? Da compreensão daquele problema, do conforto que ele precisa dar, da segurança que ele precisa transmitir, certo? E isto, a medicina traz em si o seu bojo na sua conjuntura. Quem não age assim, certo? Para mim, até a dúvida se chega a ser um médico. Certo? Esse é que é o problema. E isso é importante nesse momento porque o Conselho Federal de Medicina assume no momento um debate grande sobre violência médica. Médicos que estão sendo agredidos, né? Por que isso? Dizia naquele meu discurso lá no Hospital Universitário, ao diplomar o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que o médico, por sua natureza, eles são amortecedores sociais. O que são amortecedores sociais? São indivíduos que toda a conjuntura ruim de Estado, certo? Ela vai bater no médico. É para ali que eu transponho meus problemas, minhas aflições, meus conflitos. E estaria eu pronto para ser um amortecedor social? Lá vem me lembrando das perguntas do Calil de novo. Certo? Então, se não estou, se não uso da empatia, eu corro o risco de ser agredido. Porque o paciente já trouxe para ali um ambiente revoltante. Então, essas coisas são absolutamente filosóficas, profundas, e que exigem uma discussão grande no meio médico. A importância de debates, eu estou aqui, né, conheci, você sabe bem disso, também o pai de vocês, aquela figura excepcional do ensino, o professor Zé Maria do Amaral, e orgulho ter ele aqui, de ver os 2 filhos aqui hoje, trazendo para um debate uma coisa da maior importância, certo? Isso aqui, quiçá esses programas possam ser ouvidos por toda uma geração médica, certo? Que pare um minuto para ouvir, não para nos ouvir, mas para discutir e refletir sobre uma emblemática que eu estou vivendo e não me dei, às vezes, não refleti, não me dei conta do que eu estou sentindo ou estou vivendo. Exato. Isso é muito sério. Era isso, portanto, viu? Desculpe ter me alongado um pouco. Não, isso, professor, você sempre nos acrescenta. Doutor Roberto, encerrando o penúltimo bloco, sentido ético e futuro da profissão, deixo ao senhor o seguinte questionamento. Doutor Roberto, na sua opinião, na sua visão, na sua ótica, na sua vivência, na sua expertise, o que sustenta emocionalmente um médico após décadas de profissão? A mente e o físico. O médico tem que ter sanidade mental, ou buscá-la das formas mais diversas possíveis, e se cuidar em termos de físicos para essas cargas para essa exigência cada vez maior do mercado. Então eu acho que a gente entra na esquerda do planejamento de vida, do planejamento de carreira, que infelizmente, como o doutor Zé Márcio falou, nós não temos um plano de carreira. Cara, isso aí é trágico, nossa carreira, nossa profissão não ter um plano de carreira. E
para a gente ter essa longevidade médica, a gente tem que ter esses cuidados todos que a gente sabe quais são. Não se submeter a condições de trabalhos insalubres demais, a gente tem que ter um mínimo de aparato, de estrutura, porque o médico ele tem uma capacidade de liderança muito grande numa equipe multidisciplinar. Ainda temos essa capacidade. E junto à sociedade também. Entendeu? E nós, às vezes, não exercemos essa capacidade, mas eu acho que o médico ainda é um líder deveria, pelo menos, se posicionar. A gente faz muito trabalhos sociais em que a gente tem vários níveis de atendimento psicológico, atendimento de assistência social, atendimento de outras áreas de uma estrutura hospitalar, de uma estrutura de saúde, e eu sinto que o médico ele pode ser esse comandante, digamos assim, das ações de direcionamento, e o exemplo dele vai refletir em todo mundo. Eu sempre digo assim, se o médico atende o paciente de maneira ríspida, de maneira curta, de maneira indiferente, com pouca empatia, em que ele demonstra mais o interesse financeiro na situação, em extrair daquele paciente o máximo, essa atitude dele é refletida para toda a equipe. Então, minha atendente vai ver como eu trato o paciente, minha telefonista vai ver como eu trato meu paciente, a pessoa lá, no caso da gente que tem contatóloga. Então, se nós refletirmos um atendimento indiferente, um atendimento com descaso, um atendimento não cuidadoso, a nossa equipe vai fazer pior. E vai dizer assim, o médico faz do mesmo jeito. Se o médico trata assim, por que eu vou tratar melhor? Então, nós somos inspiradores de uma equipe. Eu tenho certeza, professor Márcio, que qualquer situação de clínica em que o médico trata o paciente com a educação de vida, com a empatia de vida, com respeito com a humanidade, com a cristandade de vida, isso reflete em toda a equipe. Então, como uma situação, se uma atendente de algum parte do processo de atendimento atende mal a pessoa, a recepcionista, a que fez o cadastro, enfim, chega no médico e o médico dá um atendimento digno, ela vai dizer assim, doutor, o senhor tratou a gente muito bem, mas a sua secretária lá da ponta lá tratou a gente mal. Agora, se eu trato mal... Respalda. Não, ela vai dizer assim, aqui o normal é tratar mal. Então, o médico é o padrão de qualidade. O médico é o padrão de atendimento. O médico é o padrão de gentileza. Entendeu? Nós temos que passar essa imagem sempre. Engraçado que eu estava recente fazendo um atendimento, já era 5 da tarde, e eu me condiciono a cada 1 hora, mais ou menos, dar uma circulada no ambiente, que até para melhorar o retorno venoso, né, professor? E aí eu gosto de andar rápido pelos corredores. Andar rápido, às vezes no hospital, às vezes num centro de saúde, às vezes numa escola que está tendo atendimento das crianças. E a coordenadora, a diretora, diz, poxa, doutor, 5 da tarde ainda está com essa disposição? Aí eu digo assim, eu amo o que eu faço. E tem uma frase que diz, que é discutível, né? Amo o que faça e você nunca vai trabalhar. Negócio mais ou menos assim, nunca vai se cansar de trabalhar. Então, quando você passa essa imagem, que você está feliz em atender e em servir, isso é contagiante. Então, eu acho que eu digo, voltando só para terminar essa colocação, é tipo jogador de futebol, que a gente está entrando numa Copa do Mundo. Meu pai sempre dizia, a gente tem que saber o tempo de parar. Ele louvava muito o Pelé, porque ele disse que o Pelé soube a hora de parar. Uhum. E ele condenava, não, ele criticava de uma certa forma o Garrincha e outros que jogavam até a perder totalmente o respeito, né, da torcida. Então, o médico, enquanto o médico tiver com esse espírito
de servir com amor, com gosto. E ele tem que ter autocrítica dele. No momento assim, olha, cara, não dá mais para mim. Eu não tenho mais condição de atender com a desenvoltura que eu sempre gostei, com a energia que eu sempre tive. Eu acho que o próprio médico tem que ou diminuir o número de atendimento deles, ou buscar uma situação administrativa dentro de uma clínica, entendeu? O médico, às vezes, é um grande gestor, ele sai da da linha de frente do atendimento e vai ser gestor do centro de saúde dele, da diretoria da clínica dele, enfim. Eu acho que o médico tem essa capacidade de enxergar de fora. Capilaridade. Ele tem a capacidade de enxergar de fora a estrutura onde ele trabalha e ser útil também e acrescentar também. Eu acho que, porque a gente acaba limitando aqui, Amaral, a sempre pensar o médico atendendo o paciente. Médico atendendo o paciente. Sim. Médico atendendo o paciente. O doutor Zé Márcio é um exemplo clássico disso, que é um homem que serviu a medicina do Maranhão em vários níveis, em várias situações, em várias corporações, em vários segmentos, em várias entidades médicas e governamentais. Quer dizer, ele tem uma contribuição para o Estado em vários níveis. Ele é médico em todos os momentos e atuando de maneiras diferentes, com contribuições diferentes. Então, a gente tem que buscar também, né, professor? Quando as pernas já não... Já chega. A perna chega, então vamos procurar uma atividade que dê mais contemplação e meditação e, como é que se diz? E reflexão e análise, e porque o cérebro dele continua bom. Entendeu? O cérebro dele continua ativo e bom e produtivo e ele pode enriquecer aquele ambiente de trabalho dele. Olha quantos médicos, professor Zé Márcio, poderiam estar dentro de uma secretaria nessa parte gestora, nessa parte de criar planos consultivo e criar sistemas de gestão, de administração, de prevenção de determinadas doenças, programas e tudo. Cara, se eu fosse secretário, hipoteticamente falando, eu ia pegar um oncologista já quase para aposentar, um endocrinologista já quase aposentado, e ia estruturar as redes, né, de atenção primária com essas pessoas, porque a experiência deles é fabulosa. Então, o médico, Amaral, é nesse sentido que eu te digo, o médico nunca se aposenta. Existe tudo, mas não existe ex-médico, né? É. Ex-médico não... Talvez, professor, com essa nova realidade atual, né? Com a uberização da medicina, sim, mas ex-médico não existe, pelo menos até onde nós concebamos. Meus amigos, mais uma vez agradecendo profundamente pela confiança de vocês e pela audiência que vocês estão nos dando. Vamos, lamentavelmente, ao bloco final, ao bloco de término, o quinto bloco, com a prudência, a serenidade e o futuro da medicina. O cansaço verdadeiro é aquele que depura e não que destrói. No limite da exaustão, surge a possibilidade de contemplação. O professor Zé Márcio ainda há pouco comentou a respeito de Aristóteles, e Aristóteles fala muito de contemplação, naquilo que ele concebe como teoria, como sendo a atividade mais elevada para o exercício de nossa faculdade mais nobre, que é o intelecto, o nous de Aristóteles. Deixando bem claro que essa contemplação representa a supremacia da razão somada à autossuficiência, e ele chamava isso, professor Zé Márcio, de eudaimônia, que representaria para nós, doutor Roberto, o termo felicidade. E São Tomás de Aquino dizia que essa perspectiva de contemplação, é aquilo que mais nos aproxima na existência do divino. Hahn diz para nós que somente quem é capaz de repousar pode verdadeiramente agir. Sem as paradas, professor Zé Márcio, nós não conseguimos ter uma perspectiva de análise mais holística dos processos, inclusive da própria gestão da carreira, para que você possa ter escolhas sábias, escolhas, Dr. Roberto, que possam nos levar a uma longevidade com utilidade real. Thomas Sydenham, a partir do livro 1 de Hipócrates, a partir do livro 1 de Epidemias, professor, usa e cunha o que nós frequentemente utilizamos como um dos princípios de não malevolência do paciente, que é o aforismo de primum non nocere
o primo nil nocere, de acordo com a tradução, que seria grosseiramente fazer o bem ou pelo menos não causar o mal. Isso é um princípio de não maleficência. Zhuangzi e Hipócrates convergem nesse particular. O verdadeiro poder é o domínio de si e não a dominação do outro. Medicina estratégica é prudente, não necessariamente agressiva. Há um provérbio Cheyenne ou Sioux, realmente eu tenho dúvidas a respeito da origem, mas são nativos de povos originários americanos, que diz que quando o guerreiro está em paz, o mundo está curado. A serenidade do médico, Dr. Roberto, é sem dúvida um novo paradigma terapêutico. Nós estamos falando para todas as gerações de médicos desse estado. Mas nós estamos falando também, professor Zé Márcio, para os mais jovens, que talvez com 20 e poucos anos, Dr. Roberto, de vida, já estejam formados e com seu CRM. E por ser uma geração voltada às mídias sociais, por ser uma geração voltada aos programas de computador, surgiu lá pela década de 90 aquele programa Windows, que colocou tudo em janelas no computador, e com isso a gente perde a concentração por tudo, e a gente abre várias janelas e faz aquela perspectiva de multiconcentração em várias etapas da vida. A gente imagina que se consegue, ao mesmo tempo que se atende o paciente, se mexer no celular, se resolver 300 outras situações ao mesmo tempo. Nós sabemos que isso é absolutamente irreal. Isso é absolutamente irreal. Isso é desgaste sem finalidade útil. Nós podemos dizer, e eu queria deixar essa minha frase final para abrir as perguntas finais, que o médico cansado, Dr. Roberto, ele pode curar o corpo do paciente. Sem dúvida. Todos vivemos cansados. Mas o médico sereno, ele tem o poder de curar o mundo. E, professor Zé Márcio, faço a questão ao senhor. Na sua opinião, professor, qual é o maior risco que corre a medicina contemporânea, principalmente aqui no Brasil? Perdeu o seu rumo. Certo? Ela precisa, né, de sintonia, como nós temos as faixas de rádio ou na aerovias, né? Eu preciso trafegar sinergicamente em sintonia. Esses agravos que nós temos, e principalmente nesses últimos 5 anos, eu ainda não tinha visto tanto se apresentar tantos desafios da medicina, né? Cheguei a dizer no discurso que fiz ao doutor Galo aqui, presidente do Conselho Federal de Medicina, que toda vez que via, principalmente no Congresso, algum político tergiversando sobre a medicina, ou falando mal da medicina, ou contra as propostas que objetivam essa retomada de rumo que é necessaríssima para nós prosseguirmos, eu dizia que havia de se perguntar, isso me remetia a Roma antiga, né? Onde os grandes generais romanos, ao entrar com a conquista romana com as suas bigas, tinha um soldado que vinha atrás, certo? Repetindo permanentemente para ele: lembrai-vos que é mortal, lembrai-vos que és mortal. Memento moris. Memento moris. Então, há de se perguntar para essa pessoa: você não teve pessoalmente alguém da família que foi atendido por um médico? Por que é que você se insurge contra o médico? Então, devia ter um pensamento uníssono dentro das organizações sociais e dentro da política, de defesa do médico, da gente seguir esse nosso rumo. Agora, é preciso, para isso também, não basta só sentimentalismo, boa vontade. É preciso ter conhecimento, que vejo como um dos fatores preocupantes no momento. Então, nós temos ciência do que estamos fazendo,
A medicina não é um laboratório de aprendizado. As secretarias estaduais, os ministérios, não são laboratórios de aprendizado. São centros de radiação de ações e de conhecimentos. Então, isso é uma situação importante, principalmente nesse momento que estamos vivendo aí teremos mudanças políticas, né? Quer no plano nacional, quanto nos planos estaduais. Certo? Cuidado com as escolhas que vamos fazer, né? Por pessoas que tenham o seu histórico, não é um acidente, pelo seu histórico de vida e de passado, né? Uma expertise suficiente, uma maturidade para abrir esse leque, esse palco para a discussão desse processo político. Então, para não me alongar, e aproveitando, Amaral, você que está muito bem aí na Corregedoria, no CRM, ficaria uma sugestão que, de igual importância a essa questão mercadológica hoje que discutimos aqui, certo? Você abrir um podcast desse sobre a atenção à saúde, os modelos de atenção à saúde, como organizá-los, né? Eu citei há pouco, me referi há pouco, um paciente que trouxe do interior do estado, como um paciente oncológico, mas que teve uma intercorrência não oncológica, uma ureterolitíase, e já com hidronefrose, que é uma urgência urológica, certo? E, mesmo com a ajuda de colegas, eu não consegui a resolvibilidade que, nesse caso, havia de merecer. Então, se isto acontece, que são esses bloqueios, e foi o que eu disse lá na Assembleia. Quando se criou o SUS, foi para sepultar o que se chamava o Tratado de Tordesilhas da Saúde. Quem tinha a carteira da Previdência e tinha que eram os indigentes, pejorativamente falando. Então, o SUS ainda não conseguiu terminar com isto, como nosso ideário. Atende centenas de pessoas, milhares de pessoas, transplantes, mas o Tratado de Tordesilhas está bem vivo ainda, certo? Enquanto eu tiver medicina de pobre, medicina de rico, certo? Paciente que tem acesso aos avanços médicos científicos, principalmente de imagem e imunologia, enfim, anticorpos monoclonais, e os outros que não têm isso, certo? E ele ainda não conseguiu, após 38 anos, atingir o patamar, pelo menos, que eu, Aroca e tantos outros colegas que fomos idealistas do SUS imaginamos naquela época. Mas era isso. Muito obrigado pela oportunidade, né? Eu saio daqui pessoalmente muito feliz, muito satisfeito, não só pela companhia de vocês, mas por a gente ter um espaço, uma oportunidade de expressar as nossas ideias, o nosso pensamento, sempre um objetivo que eu tracei desde há muitos anos, de ajudar a nossa sociedade. E digo isso sem proselitismo, sem política, porque quem me conhece sabe que eu nunca fui candidato aqui a coisa nenhuma, nem serei. Estou falando isso do coração para vocês. Muito obrigado. Ainda temos mais uma fala para o seu professor, para você poder fazer as suas considerações finais. Certo. Doutor Roberto, o senhor pensa que o futuro da medicina será apenas tecnológico ou inevitavelmente humano? Amaral, outro dia uma paciente me disse uma frase que me marcou muito. Ela tinha ido a um outro colega, o colega tinha feito o exame dela direitinho, mas eu não sei se ele foi muito frio com ela, ficou muito olhando para a tela, ao invés de olhar para ela. Uhum. E ela falou uma frase: doutor, ele examinou meus olhos, mas ele não me olhou nos olhos. E olhar nos olhos tem um impacto muito grande na consulta, no atendimento médico, porque o paciente vai atrás desse olhar. Ele, como o professor Zé Márcio falou, o paciente ele chega à nossa frente trazendo toda uma problemática social, econômica, pessoal. De vida pessoal. Ele chega fragilizado ali. Ele não está numa situação ali de conforto, nem de satisfação. Ele não está ali porque ele quer. Ele está porque ele está numa situação de uma queixa, numa dor, no sofrimento, numa dúvida.
ele está numa questão de vida importante. E da forma como a gente vai acolher esse paciente, e a maneira como a gente recebe esse paciente, com um sorriso, com uma expressão de boas-vindas, que acolhedora, vamos assim dizer, isso vai quebrar muitas barreiras iniciais dele se abrir com a gente e relatar o que se quer dele, e já pavimenta o caminho de uma relação médico-paciente. Então, por melhor que a tecnologia, que a inteligência artificial, que a telemedicina, que os inúmeros mecanismos que vão evoluir cada vez mais, a gente vai ter essa realidade cada vez mais presente. A relação humana, médico-paciente, ainda é a número 1 e nunca vai deixar de ser. Porque no dia que deixar de ser, professor Zé Márcio, eu acho que a medicina deixou de ter o sentido. Perde seu ethos. Entendeu? Então, a gente precisa disso aqui. Nós, quando investimos nessa relação médico-paciente, e às vezes o paciente é examinado, ele vem com a mãe ou vem com a filha, eu atendo muito idoso, mais idoso, às vezes vem com o irmão mais novo, vem com a filha, vem com uma neta, vem com o esposo, depende, o acompanhante às vezes muda. A gente tem que falar com os dois, a gente tem que se dirigir aos dois, entendeu? Porque os dois estão ali com o mesmo objetivo. O paciente e o acompanhante querem a cura, então a gente tem que se dirigir aos dois, até porque naquela situação que a gente falou há pouco, que às vezes a compreensão pelo sofrimento da pessoa, a compreensão dela não está 100% estabelecida. A gente tem que chamar esse acompanhante para se inteirar e interagir e assumir também responsabilidades com aquele paciente. De sair dali, professor Zé Márcio, e às vezes o idoso vai, ele não tem a carteira recheada, mas às vezes o filho tem, o neto tem, a nora tem, entendeu? Então, às vezes, a compra do medicamento ou então do exame a ser feito vai depender menos do idoso e mais do acompanhante. Então, a gente tem que envolver essas pessoas nesse processo. Eu acho que é isso, Amaral. A medicina é humana, cara. A medicina é olho no olho, e é conversando, e é explicando, e é orientando. Teve um professor da Escola Paulista que uma vez, que eu fiz, graças a Deus, eu fiz minha residência lá, que me disse o seguinte: tudo que você tiver que dizer para o paciente, diga no primeiro dia na primeira consulta. Porque às vezes a gente não fala determinadas coisas, mas a gente não sabe se vai ter a segunda vez. Então, a mensagem que a gente tiver que passar, que passe da primeira vez. Entendeu? A verdade que ele foi ali ouvir, que seja dita da primeira vez. Porque às vezes assim, não, eu conto depois, eu falo depois, às vezes esse paciente não volta contigo mais. Então, tu não completou o teu trabalho. O trabalho tem que ser começo, meio e fim. Você tem que ouvir, auscultar, examinar e no final você tem que dar o diagnóstico provável ou o caminho daquele diagnóstico que você vai tomar dali para frente. Mas o recado tem que ser dado completamente, entendeu? A gente não pode se poupar nem de tempo, nem de energia para isso, porque o paciente tem que sair dali com começo, meio e fim da coisa. E às vezes as coisas são meio interrompidas, eu noto muito isso. Que as coisas são abruptamente interrompidas e o paciente fica perdido, ele sai perdido da clínica, do consultório, do serviço público. E voltando só para finalizar, mas antigamente o serviço público, quando comecei minha carreira médica, eu trabalhava um período inteiro no Pan Diamante, a manhã toda. O professor Miécio, professor doutor Walter Dias, que ainda tá hoje, até hoje trabalha, 94 anos, até hoje atende. Ele é um exemplo para a gente. E Braga Diniz. Lembra desse pessoal? Macau. Eu sou desse pessoal, eu sou do tempo desse pessoal, década de 85. E Amaral, a consulta do William Moreira Lima, a consulta do Pan Diamante era igual praticamente à consulta de consultório, termo de qualidade. Ou seja, havia equipamentos, estrutura proporcionais a clínicas particulares. Era muita coisa, pouca coisa diferente da consulta. Então, os pacientes confiavam no atendimento público.
Eles iam lá e eram marcados 10 pacientes por manhã. Eram 4 horas de atendimento, das 7 às 11. Principalmente o médico era o mesmo particular e o médico concursado. Exatamente. E aí, professor, quando às vezes eu nunca me esqueço de uma que dizia, doutor, tem mais um extra aí, pode marcar, tá? Aí era 1, 2, 3. Mas o atendimento, o tempo de consulta era igual do consultório particular. Entendeu? Então, por quê? Porque o que se recebia em termos de remuneração era justa e o que nós, não muito diferente do que nós receberíamos na clínica particular. Porque senão, vamos pensar, por que eu vou atender no Pan Diamante ou no hospital, no HU, e eu vou ganhar pouco se eu posso passar, em vez disso, o meu dia inteiro na clínica particular? Se o médico fazia isso, é porque era rentável economicamente ele fazer isso. Porque havia uma remuneração justa. Eu acho que a gente tem que recuperar isso para o futuro, aí, nas políticas públicas de saúde. Que o médico tenha, minimamente, uma remuneração que não difira muito do que ele vai conseguir, para que ele tenha estímulo a fazer o atendimento público. Eu acho que é isso que tem que ser resgatado. Não apenas a remuneração, mas as condições de trabalho e segurança para poder trabalhar. Lógico que o que nós estamos falando não é de se colocar o tecnicismo ou a tecnologia em segundo plano, ou a expertise técnica de habilidade do profissional médico, mas é dizer que isso não se basta por si só. É preciso que, antes de tudo, haja um ser humano por trás do médico. Professor José Márcio, doutor Roberto Amaral, lamentavelmente o tempo passa muito mais rápido do que a gente possa imaginar. Eu estava aqui desfrutando, me deleitando com esse processo, e asseguro a todos os senhores que estão aqui presentes que tudo aquilo que eu aprendi de melhor na minha profissão foi vendo aquilo que não era dito, aquilo que não era falado, mas aquilo que era expresso. Professor Zé Márcio, meus principais mestres, e o senhor se inclui entre eles, me ensinaram muito mais quando não falavam sobre técnicas, sobre processos, sobre procedimentos, mas quando nós víamos vocês em ação. O Dr. Roberto é meu exemplo e sempre será meu exemplo profissional. Para mim, é um motivo porque eu sou oftalmologista e permaneço sendo oftalmologista. E convidei vocês por um motivo muito simples. Nesse primeiro tomo desse trabalho que nós estamos falando aqui nesse nosso podcast do Café com o CRM, agradecendo ao CRM pela oportunidade, mais uma vez parabenizando toda a gestão do professor José Albuquerque, que tem sido realmente transformadora em relação à medicina em nosso estado. O nosso próximo podcast será a respeito de uma pergunta dura: o médico virou commodity? E por que convidei vocês? Porque, como diria meu pai, Roberto, eu não sei se essa frase é do nosso pai. Nosso pai era um frasista, professor Zé Márcio, extraordinário. E ele repetia tanto essa frase que eu realmente não sei. Ele dizia quem era o autor, mas eu não me lembro desse autor e eu associo a ele. Ele dizia assim: quem não tem um conhecimento histórico dos fatos tem uma visão histérica dos acontecimentos. Quem não tem um conhecimento histórico dos fatos, das coisas, tem uma visão histérica dos... Quem não tem uma visão histórica dos fatos acaba tendo uma análise histérica das coisas. Essa perspectiva. E a gente trouxe aqui para principalmente os jovens a vivência de 2 profissionais de destaque que, insisto, há quase meio século estão prestando relevantes serviços para a medicina do nosso estado, para a nossa sociedade e para o nosso país. Deixando claro para os senhores que estão iniciando na prática da medicina, de que a vivência representa para nós, indiscutivelmente, um fator importantíssimo para que nós possamos não apenas ter visão estratégica, como principalmente uma análise adequada das situações como se encontram e a busca, de forma responsável e idônea, por correções e ajustes em nossos caminhos.
quero deixar como minha mensagem final, e vou passar já a palavra para o professor Zé Márcio, para o doutor Roberto, fazer as considerações finais e responderem a uma pergunta, de que sim, é possível. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os momentos que nós temos passado realmente desabonadores para a medicina em nosso país, é absolutamente possível e pertinente que nós possamos encontrar caminhos, mas primeiro conhecendo o professor Zé Márcio e o Dr. Roberto, o passado e o presente, para que a gente possa fazer uma leitura adequada de uma projeção de futuro. E sem planejamento estratégico, sem dúvida nenhuma, a medicina poderá padecer profundamente nos próximos anos, mas, ao mesmo tempo, quero deixar bem claro de que esta profissão já perpassa milênios e dificuldades muito maiores nós já enfrentamos e vencemos, e não será essa que irá nos abater. Professor Zé Márcio, doutor Roberto, peço as considerações finais de vocês, dentro do possível com uma certa rapidez, por causa do adiantar do horário, e uma resposta para o nosso público, da seguinte pergunta, professor Zé Márcio. A pergunta é para ambos. Professor Zé Márcio, doutor Roberto, o que os médicos jovens ainda não perceberam sobre a profissão? O médico jovem, e volto a insistir mais uma vez, partindo da crença de que ele abraçou essa profissão por vocação, certo? Até poderíamos fazer um paradigma, sem vocação não tem solução, certo? Então, ele precisa entender ser a medicina absolutamente ditada por paradigmas. Conhecimento, dedicação, ética, compromisso, humanismo, certo? Está só dezenas deles, mas pelo menos, basicamente, esses, no exercício dessa sua profissão. Certo? Nessa relação médico-paciente, entender que não é uma relação imperativa. Eu sou um ser superior consultando um ser inferior. Certo? Não é uma relação sujeito-objeto. É uma relação entre pessoas. Uma que, naquele momento, tem o conhecimento e a experiência, o outro que traz, certo? Uma dor, que traz um sofrimento, que traz uma enfermidade. Certo? Então, as duas se completam. Certo? Se ele tiver esse entendimento, ele vai se dar bem toda a sua vida. Certo? Toda a sua vida. Então, e por fim, dizer mais uma vez da satisfação de ter participado aqui deste programa. Isto foi realmente essa iniciativa de vocês é louvável, né? Ter um programa que houve aqui colegas experientes, né? Para trazerem a sua vivência, o seu modo de interpretação da vida, dos costumes, desse parte laboriosa do médico no seu dia a dia. Eu acho que isso deve prosseguir e me lembra a fábula do pequeno, né, pássaro que tentava apagar o incêndio, trazendo no bico um pouquinho d'água para apagar o incêndio. Né? Eu acho que esse programa talvez a gente esteja fazendo o papel aqui desse pássaro. O incêndio é grande, mas a gente está tentando pelo menos parte, né? Minorar essa situação. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção. Doutor Roberto, o que os médicos jovens ainda não perceberam sobre a profissão? Eu vou citar aqui uma colocação que o professor Newton Cara José, que foi teu professor e teu mestre, meu mestre na Unicamp, meu mestre. Ele usava muito, professor. Ele dizia que o médico fazer sucesso, ele precisa de 2 metades de uma laranja. Quais são essas metades? Conhecimento, o diálogo, comunicação e bom senso, ética. Então ele diz assim, se você tiver 2 metades, vamos supor, você tem conhecimento e bom senso, mas não tem um blá muito bom, você não sabe se comunicar, mas tem conhecimento e bom senso, você faz sucesso.
Se você tiver conhecimento e blá, mas às vezes não tem bom senso, dá para fazer sucesso. Se você não tem tanto conhecimento, mas você tem bom senso e blá, você também faz sucesso. Ou seja, mas se você tiver os três, você é o cara. Se você tiver conhecimento, você tiver bom senso e você tiver blá, souber se comunicar, você é o cara, você é o líder, né? Segue o líder, né? O top, né? Então, mas eu diria que, claro que tudo é importante, mas eu acho que o que mais carece hoje, porque hoje o conhecimento, professor Zé Márcio, ele é acessível para qualquer um. Você concorda? Não tem nenhuma técnica que imediatamente você abrindo o seu celular, entrando no site de um grande centro de pesquisa ou universidade, você não adquira esse conhecimento. O blá, hoje em dia o jovem se comunica e tal, como pelas redes sociais, eu diria que até que também não é uma coisa muito difícil de conseguir o blá, a comunicação. Mas o bom senso é a chave, a ética. Eu acho que nesse momento a gente precisa cada vez mais investir nesse bom senso que é a compaixão, que é colocar o... Tinha o professor Rubem Belfort Matos Júnior, conheceu, né? Da Escola Paulista, que ele dizia, a gente quando dava plantão no Hospital São Paulo, chegava às urgências, chegava os casos difíceis, chegava as broncas, ele dizia que a reação natural de qualquer residente era sempre escolher o caminho mais curto, mais rápido e mais fácil. Porque às vezes a conduta, porque você tinha duas condutas lá. A conduta que dava muito trabalho, que tinha que internar o paciente, que tinha que monitorar o paciente, tudo. Escrever os relatórios. Escrever o relatório, pedir exames complementares e tal, a turma evitava. A solução mais simples, a conduta mais simples, mais rápida, mais imediatista, geralmente ele sempre chamava a atenção. Olha, gente, na maioria das vezes, a conduta adequada, a conduta correta, cientificamente falando, é a mais trabalhosa. A gente vai ter trabalho, a gente vai ter que ficar na cabeceira do paciente, vai ter que visitar o paciente no fim de semana, vai ter que monitorar o paciente de maneira mais, digamos, intensa e tal. Então, infelizmente, o recado que eu dou é que medicina não é glamour. O único glamour que tem na medicina é a festa de formatura. Ali é o último momento de glamour. Depois dali, é trabalho, é suor. Meu pai tinha uma frase, não é do meu pai, gente, que eu sempre falo do meu pai, que era Picasso que definia sucesso. Pablo Picasso. Perguntava porque Picasso trabalhava incansavelmente e ele tinha uma grande produção, né? Ele vendia muitos quadros, ele vendia quadros por encomenda, e naquele tempo dele tinha o Mondegliani que era um pintor de extremo talento, mas era boêmio, cachaceiro, mulherengo, preguiçoso, o pessoal pedia a encomenda, ele não entregava, entendeu? E o Picasso não, era um trabalhador, era um obreiro, né? Da pintura. E perguntaram para ele a que ele devia o sucesso dele. Por que ele fazia tanto sucesso? Eu nunca me esqueço, esse cara veio agora na minha mente. E ele disse que meu sucesso depende a 10% de inspiração e 90% de transpiração. É isso que é medicina, Marosa. É 10% de glamour e 90% de trabalho insano, realmente, para quem quer se destacar nela. Entendeu? Então, se prepare não para inspiração, se prepare para transpiração. Meus amigos, foi um prazer, foi uma honra estar aqui com vocês e contar com a audiência de vocês. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade oferecida pelo Conselho Regional de Medicina e a enorme alegria, satisfação de termos aqui o professor José Márcio, doutor Roberto Amaral, figuras icônicas da medicina de nosso estado, ainda mais essas lembranças tão calorosas do professor Newton Caro José, eterno chefe de serviço da
oftalmologia da USP da Unicamp, que eu tive o prazer e a honra de tê-lo como meu chefe, professor Belfort, inclusive doutor Roberto, presidente da Academia Brasileira de Medicina. Academia Nacional. Ele é um gênio. São dois gigantes da medicina e as páginas do professor José Márcio mais douradas da oftalmologia deste país não podem ser escritas sem que a imensa maioria dessas páginas conste o nome e a obra do professor Roberto Belfort e do professor Newton Cara José, meu mestre. Muito obrigado, até a próxima. Muito bem. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.